Queridos, graça e paz. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez para juntos meditarmos, aprendermos, sermos edificados, exortados e consolados pela palavra de Deus. Amém? Gostaria de ler com você o Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 19. Quero trazer a história de Zaqueu sobre um outro prisma. Todo mundo, quando vai ler sobre Zaqueu, fala sobre salvação, fala sobre o encontro que Jesus teve com Zaqueu. Mas hoje eu quero contar uma história um pouco diferente. Vem comigo. Lucas, capítulo 19, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, que era este chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a uma figueira brava e pôs-se a ver, porque havia de passar ali. Acredito eu, principalmente depois da música do Regis Danese, todo mundo conhece a história de Zaqueu. Todo mundo já ouviu falar sobre o encontro que Zaqueu teve com Jesus. Mas eu quero falar sobre outra coisa. Se eu fosse dar um tema para a minha mensagem, seria quando tudo nos leva a crer que não vai acontecer. A história que nós lemos diz que Zaqueu queria ver Jesus, mas não podia por dois motivos. Primeiro, a multidão. Muita gente, muitas pessoas, todos com o mesmo intuito e o mesmo objetivo de Zaqueu. O que eles queriam? Ver Jesus. Então, a primeira coisa que atrapalhava Zaqueu era a multidão que o cercava. E a segunda era a sua estatura. Zaqueu era um homem de pequena estatura, então ele não iria conseguir ver Jesus, porque era muita gente e todo mundo queria ver, e ele era baixinho. Ele era pequeno. Eu vejo nos dias de hoje milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, que é dar um rumo diferente para a sua vida. Eles querem uma mudança. Alguns querem uma vida financeira melhor, outros querem melhorar na sua vida afetiva, outros querem melhorar na sua vida profissional. Enfim, muita gente insatisfeita com o tipo de vida que tem vivido e querendo um norte, querendo uma mudança. Eu poderia falar aqui, contar a história de Zaqueu, que foi o texto que nós lemos, foi o texto que eu peguei de base. Poderia falar aqui de inúmeras pessoas famosas. Poderia falar aqui de Martin Luther King, poderia falar aqui de Malcolm X, poderia falar aqui de Gandhi, poderia falar aqui de Siddhartha Gautama, enfim, mas não. Eu quero falar de um anônimo. Eu quero falar de uma pessoa que você que está vendo esse vídeo talvez não conheça, mas que é um amigo particular meu. É alguém que eu vi a história. E em alguns vídeos passados eu contei a história de dois amigos meus que tiveram uma mudança grandiosa nas suas vidas. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Depois você clica lá, assiste. É uma história inspiradora. São pessoas que vivenciaram sim uma história de vitória. Estão vivendo essa história até hoje. E hoje eu gostaria de falar de mais um anônimo, mais um amigo meu que talvez você não conheça, talvez você nunca nem vá conhecer. Porém, aí talvez você me pergunte assim: ah, mas irmão Robson, para que falar de pessoas que ninguém conhece? Ninguém, vírgula. São pessoas que eu conheço. São histórias que eu posso dizer que aconteceram de verdade. Do que adianta eu contar para você a história de Abraão Lincoln? Que você já sabe, você já viu falar, você já leu, você já estudou, mas você não conheceu. Eu vou falar de quem eu conheci.
Jó, na sua prova, ele diz assim: antigamente, Senhor, eu falava e te conhecia de ouvir falar. Hoje, os meus olhos te viram. Então, eu quero contar uma história que eu vi, uma história que serve de inspiração para a minha vida até hoje. É a história de uma pessoa que eu olho para ela assim e vejo. É alguém que correu em direção ao que queria. Eu já quero começar aqui dizendo o seguinte: você cansou de ouvir por aí alguém dizendo assim, corra atrás dos seus sonhos, corra atrás dos seus objetivos. Não, para com isso, está errado. Para de correr atrás. Enquanto você estiver correndo atrás, você vai estar sempre correndo atrás. Para com isso. Eu vou contar a história de alguém que caminhou em direção aos seus objetivos. Tudo aconteceu quando eu voltei da cidade de Campo Belo. Eu pastoreei Campo Belo algum tempo, fiquei lá durante 2 anos e por motivos familiares eu tive que voltar de Campo Belo para minha cidade. Chegando aqui, queridos, eu cheguei abatido, triste, chateado, frustrado e desempregado. Tinha a minha família que eu tinha que prestar assistência. Então eu comecei a trabalhar. E comecei a trabalhar de servente de pedreiro. E quando eu achava que a minha vida já estava muito ruim, quando eu achava que a minha vida já estava muito ruim, não que trabalhar de servente de pedreiro seja algo indigno, não é isso. Mas eu não queria estar ali. Eu não queria estar fazendo aquele serviço. Então, de repente, eu me lembrei do que o salmista disse, né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Então eu olhei e vi aquela criatura lá, por nome de Guilherme Castro. Guarde esse nome. Guilherme Castro. E em cima de uma casa ali, a casa estava destelhada só com as madeiras, e em cima eu reconheci a pessoa que estava lá em cima. Era o pai desse meu amigo, Guilherme Castro. E que eu olho para baixo, aquela figura lá magra, pensa numa pessoa magra igual um caniço. Só olho e orelha, jogando a castelha para cima. Eu ainda brinco e digo que quando eu olhei aquilo, eu olhei e falei, minha vida não tá tão ruim não. Ainda tem alguém pior do que eu. Mas mal sabia eu que ele também estava ali insatisfeito. Ele queria algo melhor para a vida dele. Ele estava ali, mas ele não estava ali satisfeito. Como as outras pessoas, porque, acredite, tinham pessoas que estavam ali cantando, tinham pessoas que estavam ali brincando. Era uma construção de casa popular, então tinha bastante gente trabalhando nessa obra. E alguns felizes, mas eu percebi que ele também não estava satisfeito. Passado ali, queridos, ele ficou ali um tempo, saiu dali e foi trabalhar de trocador de ônibus, cobrador de ônibus. Mas também insatisfeito. Aí, eu imagino que se fossem muitas pessoas que me ouvem agora, olhariam e diziam, eu já saí do sol, não jogo telha pra cima mais, tô bem, tô feliz, tô na sombra, trabalho sentadinho o dia inteiro, limpinho. Mas eu quero te falar aqui que existem 2 tipos de pessoas. Existem os vencedores e os fracassados. E o que acontece? Todos nós, a vida é um desafio constante para todos nós. Todos nós, sem exceção, enfrentamos desafios constantes na nossa vida. E esse Guilherme Castro, então, ele assentou no seu coração que queria um emprego melhor, queria uma vida melhor. Foi lá e fez uma inscrição para um processo seletivo de agente penitenciário.
Então, começou a tempestade. Muita gente falando que aquilo não era interessante, muita gente falando que aquele emprego era um emprego ruim, era um emprego perigoso, era um emprego que ele ia perder a sua liberdade, que ele ia perder seu direito de ir e vir em qualquer canto, porque mexendo com pessoas que estavam reclusas, estavam presas, mexendo com presidiários, então que ele ia ter uma vida complicada. E eu lembro direitinho ele me contando que quase desistiu. Ele quase desistiu. Eu já quero começar aqui a falar do primeiro tópico, da primeira diferença entre um vencedor e um fracassado. O vencedor, ele sempre vai dar ouvido, vai dar vazão para pessoas que o querem ver bem. Porque é comum. Eu levo uma vida frustrada, eu levo uma vida chateada, eu levo uma vida de comodismo. Vou dar conselho para as outras pessoas viverem uma vida acomodada. Não, tá bom demais, né? Que PQ, vai largar aí, trabalhar limpinho de cobrador de ônibus, para trabalhar com preso, para mexer com pessoa perigosa. Você tá louco, rapaz? Você tá doido? Sai desse negócio aí. Por quê? Porque a minha vida também é uma vida frustrada. A minha vida também é uma vida estagnada. Mas aí, ele foi lá e ouviu alguém que disse para ele assim, não fui eu, já quero falar, não fui eu. Na época, a gente era amigo, mas não éramos íntimos, então ele não tirou opinião comigo, não foi eu, mas foi uma pessoa que tinha uma visão diferente das demais. Todo mundo olhava aqui, todo mundo olhava agora. Essa pessoa que falou para ele tinha uma visão lá na frente. Olhou para ele e disse assim, Guilherme, aquele soldado que alista, se ele olhar para trás, se ele retroceder, se ele recuar, ele não tem valor. Você fez o processo seletivo, você passou no processo seletivo, você foi selecionado, então vai. Aceita o desafio. E o meu amigo foi. E aceitou o desafio. Muitos estagnariam ali. Tô concursado. Tô contratado. Desculpe. Estou contratado, tenho meu emprego aqui, vou fazer o meu servicinho aqui da melhor forma para eu poder ficar, porque eu sou contratado. Dessa época a gente já era amigo íntimo. Quantas vezes ele me contou que tinha que ficar escutando gracejos dos que eram concursados. Ele dizia que as pessoas chegavam, raspavam a garganta e falavam para ele, agora eu sou 7 letras. Agora eu sou 7 letras. E ele chateado, sem saber se ia ficar, se não ia, o que aconteceria com ele, saiu o concurso. O que ele fez? Pagou um cursinho, estudou, se dedicou, abriu mão de tempo com amigos, abriu mão de tempo com família, meteu a cara nos livros. Sabe por quê, queridos? Eu admiro muito esse meu amigo, porque ele entende, a gente conversando essa semana, e ele me disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ele entende que nada que você abre mão por uma coisa que vai te dar uma situação melhor é para sempre. Eu quero passar em um concurso, eu quero passar em um vestibular, eu quero uma nota boa no Enem. 4 horas por dia que eu tirar para estudar até chegar o dia da prova, não vai ser para sempre. Sabe, muitas das vezes ficamos estagnados, muitas das vezes ficamos ali parados, ficamos ali vivendo a mesma vidinha medíocre, porque só temos atitudes medíocres. Não, eu vou me privar do convívio com os meus amigos 4 horas por dia para estudar? Não vou. Eu vou sair da frente da minha televisão no meu descanso para estudar 4 horas por dia? Não vou. Ei, isso vai passar. É só um período, é só um tempo. Sabe por que nós levamos essa vida medíocre? Porque temos atitudes medíocres. Zaqueu poderia ter desistido, abaixado a cabeça e ido embora. Eu vou subir nessa árvore nada, vai que eu caio, vai que eu machuco, vai que ele nem passa por aqui. Quantas pessoas... Ele me conta que quando ele estava lá, ele foi, estudou, fez o concurso. Foi aprovado. Aí ficou um tempo em Belo Horizonte para fazer o curso.
de formação de agente. E quando ele chegou lá, ele estudava, as pessoas levavam na brincadeira, as pessoas faziam de qualquer jeito, e ele estudando. Tinha o curso, chegava em casa, as pessoas iam aproveitar, iam curtir, e ele estudando. Porque ele sabia, ele tinha certeza, isso aqui é passageiro. Eu vou me dedicar aqui 40, 60, 90, um ano, seja a quantidade de tempo que for, mas vai passar. Isso vai passar. Então, queridos, ele foi, passou, foi efetivado como agente. Aí o que acontece? Tiraram ele da nossa cidade, mandaram ele para uma cidade a mais de 100 quilômetros da nossa cidade. E agora? E agora? Tá vendo? Se você quer ser um vencedor, encare os desafios como algo que vai lhe acrescentar alguma coisa. Para de encarar os desafios como um monstro de 7 cabeças. Se fosse muita gente que está ouvindo esse vídeo, sei lá se já chegou nesse ponto aqui, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que começaram a ouvir esse vídeo já pausaram ele no meio do caminho e já desistiram. Mas se você conseguiu chegar até aqui, então é porque você quer uma vida diferente. Você quer uma mudança. E se fosse muita gente, já teria olhado assim, o que eu vou ter que viajar, vou ter que ir para outra cidade, trabalhar em outra cidade. Não, sair da minha cama, deixar o meu lar, não. Mas ele olhou e disse assim, se Deus me ajudou, se Deus me deu condição de passar nesse concurso e trabalhar nessa cidade, eu vou ser o melhor agente que essa cidade já viu. Eu vou trabalhar, vou me empenhar, vou me esforçar. Sabe por quê? Porque é passageiro, é transitório, não é permanente. Não vou ficar aqui a minha vida inteira. Sabe por quê? Porque eu quero mais. Enquanto ele estava lá trabalhando de agente, ele começou a estudar. Enquanto ele estava contratado, ele fez um curso de técnico de segurança do trabalho, terminou, se formou, se graduou, acabou o curso de técnico de segurança no trabalho, ele entrou, começou a fazer faculdade. Foi lá, terminou um, já começou o outro. Sabe por que muitas das vezes temos uma vida estagnada? Porque temos atitudes estagnadas. Já fiz o concurso mesmo, vou estudar para quê? Agora eu sou efetivo, tenho emprego para o resto da vida. Ele foi lá, fez pedagogia, se formou em pedagogia. Aí, depois de muito... Ele falou para mim, Robson, eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu trabalhei nessa cidade que eu estava lá. Depois de muita luta, depois de passar muita raiva, depois de que a maioria já teria desistido, ele conseguiu trabalhar numa cidade mais perto da cidade que a gente mora. Veio para essa cidade, agora já graduado em pedagogia, já passado o período probatório dele, efetivo. Hoje, ele trabalha mais perto da casa dele, é diretor do presídio onde ele trabalha. Hoje, todo mundo olha para ele com respeito, todo mundo olha para ele e reconhece que ele é um vencedor. E não é um vencedor porque nasceu em berço de ouro, não. Não é um vencedor porque as circunstâncias conspiraram a favor dele, não. Queridos, a gente conversando, ele me contou que ouviu coisa que teria frustrado, que teria machucado, que teria traumatizado muita gente, vindo de um lar conturbado, vindo de uma família conturbada, passando problema com o pai, vendo coisas que teria deixado muita gente com depressão. Então, as dificuldades, ela vem para todo mundo. As lutas vêm para todo mundo. Zaqueu era pequenininho, poderia ter desanimado. Eu quero ver Jesus, mas o preço que eu vou pagar é muito alto, eu não vou subir nessa árvore, não. Eu quero sim sair daqui do sol, parar de jogar a telha para cima, mas eu não vou fazer nada para chegar lá. Não. Eu quero sim uma vida melhor. E eu vou trabalhar, eu vou batalhar, e eu vou caminhar, eu vou abrir mão de tempo de descanso, eu vou abrir mão de televisão e internet, eu vou abrir mão de final de semana com um amigo, porque eu sei que isso é transitório, eu sei que isso vai passar. E foi o que ele fez.
E hoje eu o considero um vencedor. Alguém que sabia exatamente aonde queria chegar e caminhou para aquilo. E não estagnou quando passou do primeiro estágio. Porque tem muita gente que acha que depois que terminar uma faculdade, com um passe de mágica, as pessoas vão bater na porta da casa dela, ou é aqui que mora o fulano de tal, formado em tal área, graduado em tal disciplina. Não, queridos, não é assim. É batalhando, é caminhando. Zaqueu teve que subir na árvore, teve que esperar Jesus passar. E quando Jesus passou e chamou ele, as pessoas ainda o criticaram. As pessoas ainda olharam e falaram assim, mas ele vai dormir na casa do publicano, do cobrador de imposto? Né? As pessoas olharam para o Guilherme e falaram, que é isso, Guilherme? Você vai estudar tanto para quê? Para que se dedicar tanto? Para chegar hoje e ser respeitado como diretor. Chegar hoje e as pessoas olharem e falarem assim, aquele cara ali é um vencedor. É um cara que eu admiro. Então, queridos, se ele conseguiu, você que está me ouvindo também consegue. Basta tão somente você mudar os seus hábitos. Basta tão somente você olhar e entender que é passageiro. Tem gente que acha que vai ter que morrer de estudar a vida inteira. Não, você vai plantar. E vai chegar o momento de você colher. E quando você colher, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, está ali um vencedor. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que você não pare diante das dificuldades. As dificuldades elas vão vir, as críticas vão vir, as palavras de desânimo elas vão vir, sim. Mas maior é aquele que te chamou para a vitória. É aquele que segura a sua mão, é aquele que caminha contigo, é aquele que te capacita e é aquele que te diz assim, ó, eu sou contigo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Até a semana que vem, se o Senhor assim nos permitir.